Senhor. Feliz sábado! Deixai vir a mim os pequeninos. Que bom ter você aqui. Espero, desejo que você tenha acordado nesta manhã de Santo Sábado, tenha se preparado e esteja agora em frente à TV assistindo ao nosso Momento Criança e também ao nosso culto. Esse momento não faz sentido sem vocês, eu já disse isso para vocês, mas eu quero mais, eu quero que vocês apareçam. Então mande uma foto, compartilhe, se mostre, apareça, fale, seja você. Bom, nós queremos ouvir vocês, ver vocês, para assim a gente possa matar um pouquinho da nossa saudade. Então compartilhe lá no nosso grupo do Dibs, compartilhe onde você quiser o nosso Momento Criança, fale, se mostre, apareça, tá bom? Nós queremos te ver e ver o que você tem aprendido e ver o seu caminho, o seu caminhar com Jesus. Bom, crianças, na semana passada, no nosso Momento Criança, a Tia Nath falou com vocês sobre andar nas trevas, não foi isso? Nós falamos que andar na luz é andar com Jesus, seguir os seus ensinamentos, ler a Bíblia, isso mesmo. Mas e andar nas trevas? O que seria? O que seria estar andando nas trevas? Pecar, né, criança? Pecar. Ai, Tia Nath, mas eu contei uma mentirinha tão pequenininha, mas eu desobedeci só um pouquinho. Criança, não existe pecadinho, existe pecado. Se você mentiu, você pecou, mesmo que for só uma mentirinha. Se você desobedeceu só um pouquinho, você pecou. Não existe pecadinho e pecadão, existe pecado. Eu tenho aqui uma pessoa, olha aí. Essa pessoa está limpinha, olha o coração dela, transparente, limpo, sem pecado. Essa pessoa provavelmente anda na luz, lê a palavra, não peca. Mas essa criança, ela começou a desobedecer, a mentir, a brigar com o irmão. Nossa, que triste, né? Como será que ficou o coração dessa criança depois disso? Vamos ver? Imagina. Mentira, desobediência. Como será que vai ficar o coração dela? Olha aí. Nossa, o coração dela ficou sujo. Aquele coraçãozinho limpinho já não existe mais aqui. Todo sujo porque ela pecou. Sim, ela mentiu. Ela andou nas trevas. Ela está nas trevas. Olha aí, coração sujo. Mas o que nós devemos fazer nessa situação, crianças? O que nós devemos fazer para limpar o nosso coração? Falar com Deus? Sim, orar a Deus, isso mesmo. Obedecer, não mentir mais, tudo isso. Mas crianças, mais do que isso, mais do que obedecer de novo, mais do que não mentir, mais do que isso, você deve abrir o seu coração, isso mesmo. Você deve abrir o seu coração para Deus, isso. E assim, o pecado vai sair do seu coração. Olha aí, vocês estão vendo? Agora o pecado está saindo desse coração. E esse coração vai voltar a ser limpinho, como ele era antes. Sabe, criança, nós devemos nos entregar, abrir verdadeiramente o nosso coração para Jesus. Não simplesmente vir aqui, ouvir, entrar por um ouvidinho, sair por outro, não praticar o que se aprende. Não, nós devemos sim estar aqui, nós devemos sim prestar atenção e colocar em prática o que a gente aprende. Olha aí o coração, ele vai ficar limpinho porque essa pessoa abriu o coração dela e o pecado está saindo. Sim, o pecado vai sair do coração dela. Ela orou, ela abriu o seu coração verdadeiramente e pediu para Deus que Ele limpe o coração dela. E é claro, que se arrependeu, porque nós devemos nos arrepender dos nossos pecados, não é mesmo? Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou com seu precioso sangue, tão alvo assim o
tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei. Lará. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei. Bom, crianças, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham compreendido. Abra o seu coração, fale com Deus. De todo o seu coração, fale com Ele. Se abra, se entregue, para que assim você sempre ande na luz, com o seu coração limpo, na presença do Senhor. Amém? Tenham todos um lindo sábado na presença do Senhor. Aproveite o culto, louve, adore, agradeça. E até o próximo momento, criança. Tchau, tchau. Deixai vir a mim os pequeninos. Porque Cristo vive, eu posso. Nós podemos, enquanto igreja, crer no amanhã. Porque Cristo vive, não há temor em relação ao futuro da igreja. Porque o próprio Deus, Ele cuida da sua igreja. E eu sei, e eu bem sei, que a minha vida, eu sei que a igreja está nas mãos do meu Jesus, do nosso sumo pastor, que vivo está. Graças a Deus. De fato, o Senhor Jesus se entregou por nós. Podemos dizer que Ele morreu a nossa morte, mas no terceiro dia, glórias a Deus, Ele ressuscitou e vivo está. E nós somos levados a pensar nos medos, nas incertezas que os discípulos viveram entre o momento da morte do Senhor Jesus até que eles puderam ver o Senhor Jesus ressuscitado. Quantas inseguranças e medos eles sofreram. Que dias difíceis foram aqueles. E nós, eu e você, nós também enquanto igreja, podemos dizer que nós temos conhecido e vivido tempos difíceis. Quando nós consideramos a maior parte do ano de 2020, e por que não dizer, até o momento, o ano de 2021, quantos momentos e dias difíceis nós temos vivido. Eu posso fechar aqui os meus olhos e me recordar de momentos de grande dor e angústia que mudaram para sempre a nossa vida. Nós sabemos sim o que é tempo difícil, dias de angústia, nós conhecemos isso. Porém, o Deus que consola o abatido, Ele está conosco.
Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E em todas essas adversidades, dificuldades, diante de todo esse sofrimento, nós temos sido preservados por aquele que nos amou. E porque nós temos consciência, segundo o Evangelho Sagrado, e segundo o agir do Espírito Santo em nossas vidas, porque nós temos consciência de todas essas coisas, tanto do nosso sofrimento, das nossas angústias, mas também do cuidado divino, nós estamos aqui esta manhã. E nós recebemos, cada um de vocês, cada uma de vocês, acolhemos vocês e damos início ao culto divino desta manhã, em o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A sua companhia é realmente muito importante. Saber que estou falando a você e comunicando o Evangelho eterno da salvação aquece o meu coração. E por isso nós somos muito gratos. Sempre que nós pensamos em vocês, cada um de vocês, cada lar, daquele mais jovem ao mais idoso, o nosso desejo é que sempre o favor, a misericórdia, a bênção do Senhor seja sobre as vossas vidas, os vossos lares, sobre a vida de todos aqueles e aquelas que vocês amam. Todos vocês são bem-vindos. Paz seja convosco. O sermão desta manhã está fundamentado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 20, versículos 19 a 23. 5 versículos. Uma porção da palavra extraordinária e podemos afirmar aqui um divisor de águas na igreja que fundamenta a doutrina cristã. Estou falando do episódio em que o Senhor Jesus Cristo, após haver ressuscitado, ele se apresenta diante dos discípulos reunidos. E se apresentando diante dos discípulos reunidos, após a sua ressurreição, ele declara: no momento de medos e incertezas, o Senhor Jesus se coloca diante do seu povo, da igreja, daqueles que representavam a igreja, e o Senhor Jesus declara: paz seja convosco. Nós vamos observar, pela exposição do texto sagrado, e a paz que o Senhor Jesus Cristo ressuscitado nos dá é mais do que um cumprimento, é mais do que uma saudação. A paz que o Senhor Jesus Cristo nos dá é um dom, é um presente, é uma dádiva. E nesse momento nós vamos a uma palavra de oração. Eu quero orar com você. Você que entende que nós vivemos tempos difíceis, mas você que também tem a consciência de que Cristo venceu a morte, de que Cristo venceu o pecado, de que Cristo venceu o inimigo das nossas vidas e de que Cristo conduz a igreja e o nosso lugar é esse. E o nosso serviço é esse, cultuar a Deus. Então eu quero convidar você a orar comigo. Se coloque diante do Senhor. Apresenta a sua vida, a sua casa. Apresenta a sua causa ao Senhor. Não há portas. Não há muralhas. Não há prisões que possam impedir um coração aberto de receber a paz que há em Cristo Jesus. Oremos ao Senhor. Glórias a Ti, Senhor. A adoração, a majestade, a reverência, somente a Ti, Senhor. A maneira como o Senhor conduziu o seu povo, Senhor, desde o princípio das coisas. A maneira como o Senhor fala com os seus servos
e fala com as suas servas. A maneira, Senhor, como o Senhor intervém, a maneira como o Senhor ouve o clamor do seu povo e vem ao encontro para trazer refrigério, trazer salvação. Por isso, Senhor, nós exaltamos, glorificamos o teu nome e estamos aqui, Senhor, para prestar culto ao Senhor. É serviço de culto. É momento, Senhor, de nós declararmos os teus feitos, o quão o seu nome é grande e grandioso. Declarar que a salvação, Senhor, ela é manifesta por meio, Senhor, da tua obra redentora. Declarar que, segundo a fé e a graça que nos alcançou pelo agir do Espírito Santo, nós entendemos que estávamos distantes, mas agora estamos perto. Senhor, em nome de Jesus, a nossa oração é de gratidão, pela maneira como o Senhor nos conduziu e nos trouxe até aqui. Em nome de Jesus, abençoa-nos, Senhor, neste lugar. Abençoa todo aquele e toda aquela que está conosco, aqueles que estão ouvindo e vão ainda ouvir, Senhor, essas palavras. Que a sua bênção e a sua misericórdia seja sobre cada lar. Aceita o culto que ora prestamos. Aceita os louvores, as orações. Dirija-nos, Senhor, enquanto nós ministramos, Senhor, a tua palavra. Tudo para o teu louvor, tudo para a tua honra e glória. E, Senhor, segundo o amor que o Senhor tem pela tua palavra e pela tua igreja, permita, Senhor, que também nesse culto que ora nós te prestamos, o medo que há no nosso coração, as incertezas, Senhor, que há no nosso coração, elas possam, Senhor, dar lugar à paz que existe em Cristo ressuscitado. Em nome de Jesus eu oro e faço isso com os meus irmãos, agradecido e confiante. Amém, Senhor. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Nós vamos estar louvando neste momento. E esse louvor, ele vem falar um pouquinho da criação, daquilo que nós estamos estudando na lição bíblica. E ele vai falar que toda a criação perfeita, maravilhosa, que nós estamos vendo, ela ainda é menor do que o nosso Deus, do que Ele fez por nós, pelo amor que Ele teve por nós, que entregou a sua vida para salvar a cada um. Então vamos louvar a Deus neste momento, juntamente conosco. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és o início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra. Incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Por mim, pensou em mim, me amou. Bem mais que os mares,
o Senhor, humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Só a fé nos leva a ver a solução. Quando tudo que se mostra é o impossível, só quem crê num Deus fiel saberá, não é em vão a espera do milagre. Se por acaso eu me cansar, ainda haverá forças pra clamar, paciência pra esperar, pois no tempo certo eu sei que Deus vai me alcançar, e asas de águia me trará, e voarei mais alto que a adversidade, e cantarei, valeu a pena esperar. O Deus que me renova é o Deus que está sentado no mais alto trono, sublime trono, esperando a hora certa pra me abençoar. Só a fé nos leva a ver a solução. Quando tudo que se mostra é o impossível, só quem crê num Deus fiel saberá, não é em vão a espera do milagre. Se por acaso eu me cansar, ainda haverá forças pra clamar, paciência pra esperar, pois no tempo certo eu sei que Deus vai me alcançar, e asas de águia me trará, e voarei mais alto que a adversidade, e cantarei, valeu a pena esperar. O
me abençoar. Esperando a hora certa pra me abençoar. Graças a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. O nosso Deus que ressuscitado subiu aos céus e está sentado sobre o seu sublime trono. Glórias a Deus. Louvado e exaltado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Glórias a Deus. Bem-aventurados são aqueles e aquelas que esperam nas promessas do Senhor. Nós aguardamos nas promessas e na fidelidade do nosso Deus. O título do sermão desta manhã: a alegria de entender e anunciar a paz de Jesus. É uma alegria dupla. Primeiro, a alegria em entender a paz, que não é apenas um cumprimento, uma saudação. A paz que o Senhor Jesus nos dá, quando ele declara paz seja convosco, é um dom, é um presente, é uma dádiva. Nós vamos ver no decorrer da reflexão que é um presente que o Senhor adquiriu com grande preço. E é uma alegria dupla, por quê? Porque nós também podemos e fomos enviados por Cristo ressuscitado a anunciar essa paz. Evangelho segundo João. Então, você está com a sua Bíblia? Então, vamos lá. 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, o 4º evangelho, João. Encontrou o evangelho segundo João? Evangelho de Jesus Cristo segundo João? O 4º evangelho. Isso. O capítulo de número 20. Eu vou ler 5 versículos, do 19 ao 23. Este é o episódio que narra a aparição do Senhor Jesus aos seus discípulos que estão reunidos. É uma porção da palavra extraordinária, um divisor de águas na fé cristã. Eu peço, por favor, a sua atenção. Eu leio assim a palavra do Senhor. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancada as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Palavra da salvação. Graças a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E o meu propósito é que o culto que ora prestamos a Deus
somente a Ele nós prestamos culto, Ele também possa, a partir da nossa compreensão da aparição do Senhor Jesus ressuscitado aos seus discípulos, esse culto também Ele possa trazer ao nosso coração a alegria de entender a paz de Jesus ressuscitado, a alegria de nós sabermos que, a semelhança de que o Pai enviou o Filho também nos envia. E essa alegria, ela tome o lugar dos medos e das incertezas que tanto tem nos feito sofrer. Este é o meu propósito. É importante dizer que essa porção da palavra, esse episódio do aparecimento do Senhor Jesus diante dos seus apóstolos, discípulos reunidos, esse mesmo episódio é narrado também por Lucas. Então tem um paralelo. Tanto João quanto Lucas narram esse momento, esse episódio tão importante. Então isso é algo relevante de nós considerarmos já nesse primeiro momento. E quando nós observamos esses 5 versículos, nós vamos ver aqui 2 fatos importantíssimos que fundamentam a fé cristã. Nesses 5 versículos, você consegue identificar quais fatos são esses? Tomo a liberdade aqui de perguntar ao meu pastor Eliseu Veríssimo de Mendonça. Pastor, nesses 5 versículos, o senhor identifica, certamente existem outros, mas o senhor consegue identificar aqui de pronto 2 fatos importantíssimos na fé cristã? Irmão Eduardo, como estão as coisas aí em Votuporanga? O senhor conseguiu identificar, quando nós lemos esse texto, refletindo sobre ele, 2 fatos importantes relacionados à nossa doutrina, à fé cristã? Diaconisa Creuza, a senhora já identificou quais são esses fatos? Irmão Denilson, quais são esses fatos? O que o senhor observa aqui? O primeiro fato importante que eu vou citar, e nós vamos pensar sobre ele, está contido nos versículos 19 e 20. Um fato importantíssimo nesta porção é que nesses 2 versículos, com paralelo em Lucas capítulo 24, a partir do verso 36, o Senhor Jesus ressuscitado, ele dá prova da sua ressurreição. Nós falamos da ressurreição do Senhor Jesus. Nós falamos da ressurreição daqueles que dormiram em Cristo Jesus. Mas aonde se fundamenta a doutrina a partir da ressurreição do Senhor Jesus? E é nesses 2 versículos aqui em João que está dando prova completa de que, de fato, o Senhor Jesus ressuscitou. Então é muito importante, é um fato importantíssimo. Então vamos pensar sobre esses 2 versículos nesse primeiro momento. E depois nós temos um outro fato bastante importante, que é anunciado nos versículos 21 a 23. Vamos nos deter nesse primeiro fato importante, que é provas completas da ressurreição do Senhor Jesus. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana. Então, vamos pensar aqui. Vamos fazer um exercício para nós contextualizarmos aqui. Esse dia, a parte clara desse dia, o primeiro dia da semana, se inicia com as mulheres indo à sepultura para tratar o corpo do Senhor Jesus
que havia sido morto e sepultado. Elas descansaram no sábado, 7º dia, e na parte clara do primeiro dia da semana, elas vão até a sepultura e elas encontram a pedra removida. O Senhor Jesus já não estava lá. Assim começa esse dia. E esse dia se termina desta maneira. Os discípulos, eles estão, nesse primeiro dia da semana, eles estão com as portas da casa trancada. Nós não podemos identificar qual é essa casa. Nós sabemos que os discípulos estão em Jerusalém, mas nós não sabemos se, por exemplo, essa casa é a casa onde eles comeram a última Páscoa, onde Cristo instituiu a ceia, o cenáculo. Não é possível saber. Não é possível saber se essa casa é a casa da mãe de Marcos, o autor do 2º Evangelho. Não é possível saber. Mas eles estão em uma casa e eles estão com as portas trancadas. E o motivo que eles estão com as portas trancadas? Eles estão com medo dos judeus. Mais precisamente, eles estão com medo das autoridades judaicas que tramaram contra o Senhor Jesus e tiraram a vida do Senhor Jesus. Então nós conseguimos entender aqui, lá fora, do lado de fora, nas ruas, nas ruelas, nos becos, nas vilas de Jerusalém, problemas, dificuldades, hostilidades, tribulações. E dentro, temor, medo. O apóstolo inspirado vai dizer: lutas por fora, temores por dentro. Nós podemos entender ainda um pouco melhor esse medo dos discípulos. Vou abrir um parênteses aqui, com a sua permissão. Quando os soldados do templo, agora nós estamos voltando um tempo antes de que antes do Senhor Jesus ser morto, por isso eu estou abrindo um parênteses para que não haja confusão na linha de raciocínio. Quando os soldados do templo, eles chegam aonde está o Senhor Jesus e seus discípulos, o Senhor Jesus pergunta para eles: quem vocês estão procurando? E eles declaram: Jesus. E Cristo diz: sou eu. Então, se vocês estão me procurando e eu estou me entregando a vocês, o Senhor Jesus fala assim: então deixa que os meus discípulos, eles vão embora. E aquela iniciativa do Senhor Jesus foi muito importante, porque os olhos das autoridades judaicas não estavam sobre os discípulos, mas sim sobre Cristo. E Cristo falou assim: deixa que eles vão embora. E de fato os discípulos foram embora. Mas, passado a morte do Senhor Jesus, passado esses 3 dias, os discípulos agora eles tinham medo, porque eles viram o que as autoridades dos judeus foram capazes de fazer com o Senhor Jesus. E eles temiam que, se caso eles fossem encontrados, eles poderiam ser a próxima vítima, ou as próximas vítimas. Por isso eles estavam com as portas trancadas. E diante disso, irmãos, diante de todo medo, de toda incerteza, de todas as tribulações do lado de fora, a palavra do Senhor vai dizer: veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós podemos, nesse momento, diante dos medos e das incertezas, nos sentimos como aqueles que estão cercados por muralhas, ou por aqueles que estão presos nas circunstâncias, ou até mesmo aqueles que foram abandonados atrás das portas que se fecharam. É possível que nós possamos estar vivendo um momento como esse. Mas o texto sagrado hoje, ele nos declara que se tão somente nós fomos capazes de crer e aceitar o Senhor Jesus e recebemos o seu evangelho na nossa vida,
não existe muralha, não existe porta, não existe prisões que possam impedir do Senhor Jesus vir ao nosso encontro e nos conceder a sua paz. Que nós possamos abrir os nossos corações, aceitar o evangelho eterno da salvação. Desta maneira nós teremos paz com Deus. Desta maneira certamente nós vamos receber refrigério. Graças a Deus, graças a Deus. E nós somos levados a pensar na paz que o Senhor Jesus concede aos seus discípulos. A paz que o Senhor Jesus concede aos seus discípulos não é um cumprimento apenas ou uma saudação, bastante comum, já no tempo do Senhor Jesus. Não é shalom. Não. Essa paz que o Senhor Jesus trouxe para os discípulos ressuscitados, ela custou grande preço para que o Senhor Jesus concedesse a paz aos discípulos, à sua igreja, a mim e a você. Foi necessário pagar um grande preço. E você sabe qual é o preço? Qual é o preço? Qual foi o preço pago pelo Senhor Jesus? Você sabe. O derramamento do seu precioso sangue. A paz de Jesus é um presente, é um dom. A paz de Jesus ressuscitado é um presente, é um dom, que se pagou grande preço. Eu posso pedir a sua atenção para a gente pensar sobre isso um pouco? Para que o pecado pudesse ser aniquilado, olha o preço da paz de Cristo ressuscitado. Olha o preço que foi pago. Para que o pecado pudesse ser aniquilado, o pecado humano, era necessário que uma vida fosse vivida sem absolutamente nenhuma mancha, nenhuma mácula. Era necessário que uma vida fosse vivida em perfeita justiça e obediência à santa lei de Deus. Isso é impossível ao homem natural. Nós jamais poderíamos viver uma vida inteira em perfeita obediência e justiça, segundo as leis de Deus. É impossível ao homem caído, maculado pelo pecado, cumprir esse requisito. E o que o Senhor Jesus fez? Você sabe. O que o Senhor Jesus? O Pai envia o Filho. E o que o Filho faz? Ele se esvazia, por assim dizer, de toda a sua glória. E o Senhor Jesus, ele nasce do ventre de uma mulher, à semelhança de mim e você. O Senhor Jesus, desde o momento em que ele nasce, até o momento em que ele expira na cruz do Calvário, ele viveu uma vida de plena obediência, total justiça. Não houve na vida do Senhor Jesus em nenhum tempo uma mancha, uma mácula. Senhor Jesus, 100% Deus e perfeitamente homem, ele vive essa vida. Ele vive dessa maneira, diante de Deus e dos homens. Mas o pecado é terrível. O preço do pecado é a morte. E a desobediência do homem, que infligiu a lei, exigia que essa vida perfeita, ela fosse entregue à morte. Então o Senhor Jesus, ele não apenas se esvazia da sua glória, ele não somente vive de maneira plena em justiça, mas ele toma o meu lugar e o seu lugar numa morte substitutiva.
Olha o preço da paz de Jesus. Nós não temos motivo para nos alegrar, sendo que nós recebemos do Senhor essa paz? Ele toma o nosso lugar. Mas não somente isso, irmãos. O Senhor Jesus, ele ressuscita. E isso tem uma implicação na nossa vida. E eu quero crer que no decorrer, e nesse tempo que nós temos ainda, nós vamos falar sobre ela. Nós estamos falando de nós compreendermos o significado da paz de Jesus ressuscitado, de uma paz que foi comprada por grande preço. Vamos caminhar, versículo 20. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Lucas vai dizer as mãos e os pés. João acrescenta o detalhe de que o Senhor Jesus, ele também foi perfurado. Os soldados, José de Arimateia havia pedido o corpo do Senhor Jesus a Pilatos, e eles precisavam ter certeza que, de fato, ele estava morto. Então, com uma lança, com uma espada, o Senhor Jesus é perfurado. E ele mostra as marcas produzidas na cruz. Algo muito importante aqui. Embora Jesus, ressurreto, aparecesse diante dos discípulos, o seu corpo ainda não estava plenamente glorificado, ele não havia subido ao Pai. E ele continha nesse corpo as marcas da cruz, que foram essenciais para dar prova que de fato era o Senhor Jesus que estava diante dos discípulos. Isso é provisão de Deus, é cuidado de Deus. E o Senhor Jesus insiste. Se nós pegarmos o paralelo em Lucas, ele vai insistir várias vezes para dizer, sou eu mesmo que vocês estão vendo. Não é uma visão que está diante de vocês. Não é um ser espiritual como um anjo, mas sou eu mesmo. Então coloque as mãos, toque nas feridas. Tem algo para comer, vai dizer Lucas. Então o Senhor Jesus, ele está dando prova suficiente para que nós possamos entender que realmente é ele. Quero aqui ainda dizer a vocês aquilo que certamente vocês já conhecem, mas eu peço permissão para trazer a lembrança de vocês. Esse texto, quando ele é escrito, no final do primeiro século, eles tinham um destinatário primeiro. João está escrevendo essa palavra, que é a palavra de Deus vive e eficaz, e se renova, mas João tinha, na sua compreensão, que existiam pessoas que precisavam de ter o conhecimento desses fatos. E já naquele tempo, haviam falsas doutrinas. Por exemplo, havia uma falsa doutrina que procuravam negar a humanidade de Jesus. Procuravam negar que Jesus tinha de fato um corpo como o nosso. E aqui o texto está falando, não. Jesus 100% homem, 100% Deus, perfeitamente homem porque sem pecado. Então, por detrás desse relato aqui, a doutrina ela está sendo fundamentada, são importantes. É importante nós pensarmos em tudo isso. Porque se o Senhor não foi de fato uma pessoa humana como foi, o plano de redenção ele não existe. Então são falsos ensinamentos, são heresias. E aqui os apóstolos inspirados, eles combatem contra isso. Tudo bem? Vamos prosseguir. Nós estamos pensando aqui no primeiro fato importante. O Senhor Jesus dando prova da sua ressurreição. Esse é o primeiro fato. A continuidade do verso 20. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. E, de fato, se alegraram. Mas nós precisamos entender que alegria é essa.
Lucas vai dizer que eles se alegraram, mas a alegria que os discípulos tiveram não foi uma alegria imediata. Quando o Senhor Jesus, eles estavam com as portas fechadas, mas ainda assim o Senhor Jesus se pôs ao meio dele. E quando eles viram o Senhor Jesus no meio deles, eles temeram, eles ficaram com muito medo. E aí o Senhor Jesus diz a eles: paz seja convosco. O Senhor Jesus conversa com eles. O Senhor Jesus explica para eles. O Senhor Jesus come. Olha, irmãos, olha o amor de Deus. É que nem nós podemos falar, né? E nós sabemos, Deus é amor. Deus amou o mundo. Mas o amor, irmãos, o amor ele é concretizado nas ações. O amor é concretizado nas ações. Não adianta para o filho dizer, eu amo meu pai, mas destrói a vida do pai. Não adianta o marido dizer para a esposa, eu te amo, mas torna a vida dela insuportável. Não, irmãos. O amor, ele é concretizado nas ações. Veja a paciência de Jesus com os discípulos. Sou eu. Você pode me tocar, mas não é suficiente você tocar, não é suficiente você ver. Então deixa eu comer alguma coisa aqui com vocês. Olha a paciência do Senhor Jesus. Olha o amor de Jesus concretizado. Mas quando os discípulos eles vão de fato se alegrar? E aqui é importante nós pensarmos. Quando nós estudamos o texto, nós vamos entender que a alegria dos discípulos não é simplesmente a alegria de quem vê, de quem revê alguém que ama. Não é a alegria de quem está revendo Cristo que tanto ama e pensou que não viria mais. E por isso que eles estão vendo, eles estão alegres. Não, não é isso, irmãos. Não é somente isso. É a alegria de começar a entender o que significa a ressurreição. Uma vez que Cristo foi ressuscitado, significa que a vida que Cristo viveu, o sacrifício único e perfeito ao qual o Senhor Jesus se submeteu, ele foi aceito pelo Pai. A ira de um Deus santo que não tolera o pecado, ela foi aplacada. O sacrifício foi aceito. A santidade de Deus Santo foi satisfeita. A ressurreição do Senhor Jesus tem essa importância. E pelo fato do Senhor Jesus haver ressuscitado, e aí Lucas vai dizer no capítulo 2 do livro do Atos, que era impossível que a sepultura pudesse reter o Senhor Jesus. Lucas vai dizer no capítulo 2, Deus o ressuscitou, significa que nós somos sim, em Cristo Jesus, quando cremos, justificados. A alegria dos discípulos é a alegria de quem entende o que significa a ressurreição. No capítulo 24, verso de número 45, se não me trai a memória, a palavra de Deus nos diz que o Senhor vai falando com eles, o Senhor Jesus vai dando prova para eles, e então abre o entendimento deles, e eles passam a entender as Escrituras. E porque eles entendem as Escrituras, e nós, irmãos, não é autoajuda. Não é autoajuda. Isso aqui é evangelho de salvação. Quem entende esse evangelho, entendeu que hoje nós temos, nesse momento, 2 motivos para nos alegrar. Porque nós entendemos o que significa a paz de Jesus Cristo ressurreto. E nós vamos ver aqui no segundo momento, que nós temos a oportunidade de anunciar essa paz, porque fomos enviados. Isso é evangelho da salvação. A proposta que o Senhor Jesus tem para nós, irmãos, não é para as próximas 3 horas da nossa vida, nem para as próximas horas desse sábado. O Senhor Jesus tem uma proposta para nós, para os restantes dos dias. Então, eles se alegraram, irmãos, porque eles entenderam o que significa a ressurreição. Por isso que a paz de Cristo ressuscitado, do Cristo que venceu o pecado,
venceu a morte e venceu o inimigo das nossas vidas. É essa alegria que deve tomar conta do nosso coração e essa certeza de que Deus cuida da sua igreja, porque Ele é o Deus que conforta o abatido. E em meio a todas essas lutas, nós temos sido preservados por aquele que nos amou. Agora nós vamos, o adiantar da hora, né? Nós vamos agora para o segundo ponto importante. Segundo ponto importante. Está relacionado, está enfatizado no versículos 21 a 23. Mas o versículo que contém o pensamento fundamental desses 3 versículos é o versículo 21. E qual é o segundo fato importante? É que o Senhor Jesus, Ele nos envia a semelhança que o Pai o enviou. Não é uma outra comissão, é a mesma comissão. Nós precisamos de entender que o mistério que foi dado pelo Pai ao Filho, agora o Senhor Jesus cumpre. Segundo o agir do Espírito Santo na igreja, o Senhor Jesus cumpre a comissão que o Pai deu por meio da igreja no tempo presente. É a mesma comissão. Então é a alegria daquele que anuncia, foi enviado para anunciar a paz de Cristo. Vou ler o texto. 21 a 23. Depois que os discípulos eles se acalmam, depois que eles se alegram, por eles não somente verem a Cristo, mas entender o que significa a ressurreição, disse-lhes, pois Jesus outra vez. O que Jesus disse? O que Jesus disse agora que eles entenderam a ressurreição? Novamente o Senhor Jesus diz, paz seja convosco. A ressurreição do Senhor Jesus atesta que a inimizade que existia entre Deus e nós e Deus, ela foi aplacada. A ressurreição é uma prova de que nós podemos ter paz com Deus. Mas não somente paz com Deus, mas nós podemos ter paz conosco quando nós somos honestos, quando nós confessamos os nossos pecados e nós podemos ter paz com o nosso semelhante. Tudo isso é possível. Mas quando nós ouvimos e recebemos o Evangelho e aceitamos a sua doutrina, e ele diz, paz seja convosco. E aí então ele vai dizer, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Essa é a compreensão. É a mesma comissão. Irmãos, vamos pensar assim. Deus Pai envia o Deus Filho, Senhor Jesus. E agora, o Senhor Jesus, o Deus Filho, envia aqueles que, pela fé, pela graça, se tornaram filhos de Deus. E o Senhor Jesus envia numa mesma comissão. O Deus Pai envia o Deus Filho, Jesus Cristo, e o Deus Filho, Jesus Cristo, agora envia aqueles que se tornaram filhos de Deus quando creram. Nós somos enviados. É a alegria de quem é enviado para anunciar essa paz. Verso 22. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse, recebei. E disse-lhes, recebei o Espírito Santo. E nós temos, irmãos, pela presença do Espírito Santo na igreja, pela presença do Espírito Santo em nós, segundo a misericórdia e a graça divina, segundo esse dom, nós temos virtude, irmãos. Vinda do céu, isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Nós recebemos. Nós recebemos virtude, irmão. Você sabe do que nós estamos falando. A igreja não teria resistido se não fosse a ação do Espírito Santo em nossas vidas, após o Senhor Jesus ser ascenso aos céus e enviar a promessa do Pai. Então, pela presença do Espírito Santo, nós recebemos virtudes para continuar
esta obra, para anunciar esta missão. E o verso 23. Se de algum perdoardes o pecado, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. E nós não recebemos apenas as virtudes pela presença do Espírito Santo, mas nós também recebemos autoridade. E a autoridade que nós recebemos é no nome do Senhor Jesus. E é no nome do Senhor Jesus que nós pregamos e anunciamos o Evangelho. E somos confirmados pela ação do Espírito Santo que convence o pecador. O que significa dizer, e eu estou partindo aqui para a conclusão, que a missão, irmãos, a missão é de Deus. Deus concebeu, Deus efetiva, e Deus concluirá a sua missão. A missio Dei, a missão de Deus no mundo, é a missão que o Pai deu ao Filho. E hoje, segundo a soberania e o agir do Espírito Santo em nossas vidas, o Senhor Jesus tem cumprido essa missão por meio da igreja. Então eu tenho certeza que essa compreensão de que a paz do Cristo ressuscitado é mais do que um cumprimento, uma saudação, mas é um presente que custou grande preço, precioso tempo, precioso sangue, preciosíssimo sangue do Senhor Jesus. Nós temos a convicção que no meio de todas essas adversidades e dificuldades, se tão somente o nosso coração estiver aberto ao Senhor, se os nossos ouvidos estiverem abertos ao Evangelho eterno da salvação, não há absolutamente nada, nenhuma barreira que possa nos impedir, graças a Deus, de receber a paz de Cristo ressuscitado, de que o medo e as incertezas do tempo presente, elas deem lugar à alegria, uma alegria que só há na paz de Cristo Jesus, e a alegria de anunciar o seu Evangelho, cumprindo assim por meio da nossa vida, não por mérito humano algum, mas pela ação do Espírito Santo e segundo a misericórdia do Senhor. Somos renovados na nossa fé, na nossa esperança, na nossa certeza que o Senhor Jesus está vivo. Nós somos lembrados pelo louvor sentado no seu sublime trono e Ele está esperando a hora certa de nos abençoar. E em todas essas coisas, em todas essas dificuldades, nós não negamos as dificuldades, mas em todas elas, se nós formos honestos consigo mesmo, nós vamos ver que nós temos sido preservados por aquele que nos amou. Deus os abençoe. Vem estar ao meu lado, eu não sei por onde seguir. Está escuro e faz frio, minhas forças eu perdi. Os que eu amava partiram, meu caminho perdeu o sentido, e ao chorar no escuro percebi havia alguém
Já nasceu outro dia, posso levantar e viver. Descobri teu sorriso e encontrei motivos pra mim. Na fraqueza achei tua força, no vazio achei teu abraço. Eu pensei estar só, mas percebi havia alguém ali. Meu Deus, Ele estava ali. Na fraqueza achei tua força, no vazio achei teu abraço. Eu pensei estar só, mas percebi havia alguém ali. Meu Deus estava ali. Já nasceu outro dia, posso levantar e viver. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus por um Deus que não falha. Graças a Deus por um Deus que é santo, Ele é perfeito. Graças a Deus que é pronto para perdoar aqueles que se arrependem. Graças a Deus que nos salva. Graças ao Deus que se entregou por nós e ressuscitou por nós e vivo está. Graças a Deus. Vejo aqui alguns nomes, pessoas que nós amamos profundamente, todas elas. Todas elas. A irmã Janaína Nunes, ela é irmã do irmão Rodrigo e do irmão Alcir. Ela é mãe da Yasmin. A Yasmin é uma jovem muito especial e que passou recentemente por grandes dificuldades. E aqui a mãe pede para que nós continuemos orando pela Yasmin. Os nossos cumprimentos também aqui ao Gabriel, irmão da Yasmin, ao Miguel e ao Augusto, são primos dela, ao Pedro Otávio, toda essa família, a irmã Maura. Deus abençoe as vossas vidas. Certamente continuaremos orando. A Yasmin também é uma das nossas filhas. A irmã Alessandra Costa. Nós orávamos nas madrugadas recentemente e ela sempre estava ali conosco orando. E ela agradece. Ela havia pedido em favor da vida do seu filho, Arthur, e agora ela diz que ele não tem mais febre e ela agradece as orações. Os nossos cumprimentos também a Letícia, sua filha, irmã Alessandra. O nosso pastor, que nos orienta, que nos guia.
que tem sido preservado por Deus, o pastor Eliseu. Ele diz à igreja, ele está falando, igreja, nós devemos continuar orando pelo diácono Amarildo. Como nós sabemos, foi anunciado no grupo da igreja que o diácono Amarildo, ele teve uma complicação e foi submetido a uma cirurgia por ocasiões de algumas complicações. E agora ele está na unidade intensiva, né, de tratamento intensivo, está no UTI, em acompanhamento médico. A igreja tem orado pelo diácono Amarildo, tem feito isso de dia, tarde, à noite, nas madrugadas, constantemente. A diaconisa Lloyd. Claro, nós vamos continuar orando pela Laura, que é sobrinha do nosso muito amado presbítero João Carlos Reinaldo. Vamos continuar orando pela Laura. Osias Pinheiro, nosso irmão Osias, o filho do seu Geraldo. Ele vem agradecer a Deus pelo livramento que o sobrinho teve ontem, por ocasião de um acidente. Então, o irmão Osias, ele reconhece um livramento da parte de Deus na vida do seu sobrinho. E nós também vamos ter a oportunidade aqui de orar por todos aqueles que nós temos conhecimento, aqueles que têm os seus nomes relacionados no pedido de oração. Está chegando aqui um novo pedido, a Marli Falcão pede pelo seu filho Marcelo. Ele fez uma pequena cirurgia, intervenção, uma pequena cirurgia no coração. A irmã Aide também está internada em Rio Preto. Então nós devemos orar também por esses nossos irmãos. Vamos nos apresentar ao Senhor Jesus. Vamos apresentar essas vidas. Senhor, nosso Deus e Pai, a Tua palavra declara, e nós conhecemos, que o Senhor olhou desde o céu e o Senhor procurou alguém que fizesse o bem. E a Tua palavra declara que todos haviam se desviado, não havia absolutamente ninguém que buscasse o bem, todos haviam se corrompido, Senhor. Mas ainda assim o Senhor prova o seu amor, morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Louvado e exaltado seja o seu nome. Se o Senhor se entregou por nós, sendo nós ainda pecadores, o que nós não podemos esperar das tuas mãos, uma vez que pela fé, por meio da graça, nós fomos feitos teus filhos. E eu coloco diante de ti, Senhor, a vida desses meus irmãos, daqueles que passam pela dificuldade e por aqueles que intercedem. Todos estão entregues nas tuas mãos, todos estão entregues aos teus cuidados. Senhor, eu coloco cada lar agora, cada família, em nome de Cristo Jesus, todos os meus irmãos, todas as minhas irmãs, eu entrego, Senhor, como aquele, Senhor, que vem depositar aos seus pés, confiante, Senhor, no teu amor e na tua misericórdia. Eu entrego, Senhor, todas essas questões e confio, Senhor. Perdoa-nos, Pai, as nossas falhas. Certamente nós temos pecado contra Ti, contra a Tua santidade. Pecamos em pensamento, em palavras. Pecamos, Senhor, em ações e omissões. Se compadece de nós, Senhor, em nome de Jesus. E não permita que nenhum pecado, Senhor, impeça das nossas orações serem ouvidas, Senhor, e que nós sejamos alcançados pela Tua misericórdia. Em nome de Cristo Jesus, Teu Filho, nosso Senhor, nós oramos na certeza do Teu cuidado. Fazemos isso agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Nós temos recados. A campanha de doação de agasalhos ainda continua. Os irmãos podem vir e deixar as suas doações no salão social. Glórias a Deus.
aqui no templo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Salão social. Glórias a Deus. Vocês podem vir, deixar as suas doações e nós temos certeza que pessoas serão abençoadas. E eu tenho certeza que aqueles que forem agraciados, eles tomarão essa dádiva, esse presente, e eles vão glorificar a Deus. Fazer isso por meio da igreja. Amanhã, dia 20 de junho, culto especial das mulheres, Boa Semente. O tema, Deus está conosco, com uma participação especial. Esses são os nossos recados, nós apresentamos já as orações e nós vamos ser despedidos. Não sem antes, nós agradecemos profundamente a cada um de vocês, a cada uma de vocês. Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Somente Deus pode recompensar. Somente Deus pode recompensar essa iniciativa e essa disposição de cada uma de vocês. Se você puder, por favor, em sinal de reverência, incline a sua cabeça, nós seremos despedidos. Senhor, nosso Deus e Pai, a Tua palavra tem sido proclamada, meu Deus. O Evangelho eterno da salvação tem sido proclamado. E Ele declara, Senhor, que aqueles que crerem e forem batizados serão salvos. Mas o Teu Evangelho também declara que aqueles que resistirem, Senhor, à Sua palavra, eles permanecem, Senhor, na condenação. E como igreja, nós somos levados a declarar um Deus que é amor. Um Deus que é amor e se entregou pelo pecador, é aquele que se arrepende e se desvia dos seus maus caminhos. Mas o Evangelho também declara um Deus justo, um Deus que não tolera pecado e também, Senhor, promove e executa o juízo. Em nome de Jesus, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe, todos aqueles que hão de ser salvos, em nome de Jesus, estende a Tua mão, Senhor, e completa a Tua obra. E como igreja que recebeu, segundo a Tua misericórdia, as virtudes do Espírito e tem a autoridade do nome do Senhor Jesus, nós proclamamos o Evangelho eterno da redenção. Que o Senhor se compadeça de nós e continue conosco. Vamos ser enviados agora, Senhor. E por isso, Senhor, eu clamo que a graça, louvado seja, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo, continue conosco hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Amém.